Oi, pessoal. Esse daqui é o tópico 3 da aula de Economia e Finanças da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Neste tópico, nós vamos tratar desses indicadores aí: PIB, Gini, cesta básica e inflação. Vamos embora? Primeiro, vamos recordar sobre os agentes de mercado. Vocês lembram quem são? Tem as famílias, as empresas. Aqui eu coloquei separado a produção industrial e a produção agrícola, tá? Pois cada uma delas envolve um nível diferente de decisões do governo. E tem o governo, além dele tem os outros países e agora também entram os bancos, que são os agentes responsáveis pela regularização do crédito, ou seja, do acesso a bens financeiros. Muito bem, esses agentes interagem modificando padrões do mercado e exigem do governo a organização da informação para compreender quais são os movimentos que estão produzindo quais modificações. A contabilidade de renda nacional é a instância onde essas informações são agrupadas e viram indicadores. O governo faz isso porque ele precisa agir para incentivar boas ações, como facilitar crédito para novas empresas que queiram produzir, facilitar exportações das empresas bem estruturadas, construir aparelhos sociais como escolas, hospitais, universidades. Também precisa agir sobre condições ruins. Por exemplo, quando aumenta a taxa de natalidade, o governo precisa agir para oferecer mais água tratada, mais redes de esgoto e etc. Ou então precisa ter reservas para agir no caso de surtos de doenças. Lembra da pandemia? Então, essas coisas aí. Os padrões mais óbvios que são do interesse do agente público são esses aqui. Padrão de empregos, que representa o nível de distribuição de renda para a população. Se o padrão é crescente, então ele atende a uma população também crescente. Padrão de produção, com a qual ele identifica como está desenvolvendo o parque industrial e a produção agrícola, se vai ter produto para todo mundo comprar, dada a taxa de natalidade, se vai ter comida para todo mundo e por aí vai. Desses dois padrões é possível para o governo identificar o padrão da carga tributária ou do volume de tributos que ele vai poder contar como caixa para desenvolver as atividades futuras. Com esse conhecimento e mais o conhecimento sobre a demografia, que são as mortes e os nascimentos, e a abertura de novas empresas, o governo pode traçar seu plano de metas para continuar oferecendo produtos e serviços públicos. O sistema de crédito, que aí está representado pelos bancos, revela o padrão de endividamento da população e das empresas, permitindo que o governo atue na redução ou ampliação de juros, dependendo do nível de endividamento e da evolução do padrão de oferta e demanda. Esse é um padrão importante para se reconhecer a formação da inflação. Veja só, se a demanda dispara e a oferta não acompanha, haverá aumento do preço de oferta e inflação. Então, o governo precisa ficar atento ao desenvolvimento da oferta em paridade com a demanda, para que seja possível controlar a inflação. Por fim, tem o padrão de desenvolvimento da balança comercial. Quando a gente pensa nela, pensa em consumo de importados pelas famílias e de insumos pelas empresas. Mas não é só isso. No plano estratégico, para o país desenvolver parceiros internacionais, precisa oferecer benefícios e também deve obter benefícios. Por exemplo, como definir alíquotas de tributos para beneficiar um parceiro internacional e qual vai ser a alíquota de imposto que esse parceiro vai operar. Por exemplo, o Brasil se compromete em vender carros para a Argentina, tá? Sem imposto sobre importação, para que a Argentina compre carros mais baratos, senão ela não compra. Em contrapartida, a Argentina vende trigo preferencialmente para o Brasil, que não tem lá uma produção expressiva de trigo, tá? A produção de riqueza pelo país é o fator-chave para a avaliação do ambiente econômico. Tudo que produz riqueza, setor agrícola, empresas de transformação, que são as fábricas e o setor de serviços que contém o comércio, são responsáveis diretos pela geração e distribuição de riqueza. Ao longo de um ano, o país contabiliza toda a produção agregada de bens e serviços e constrói um indicador que é o Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Então, o PIB é o valor total a preços de mercado de todos os bens, finais e serviços produzidos dentro do país em um ano.
Medir as quantidades de cada um dos bens e serviços isoladamente seria uma coisa impossível. Então, tudo que é contabilizado para dar origem ao PIB são os preços com que esses bens e serviços foram negociados ao longo do ano. Logo, a soma desses valores é o PIB, ou a produção agregada. Além das compras e vendas de produtos e serviços, também são consideradas as operações financeiras, desde que tenham relação com a produção. Um bom exemplo é o financiamento das empresas ou os créditos para o produtor rural. O PIB é medido em períodos consecutivos, mas o número absoluto por si só não representa muita coisa em termos de análise. Então é necessário obter o número relativo ou a variação do PIB. Se realizados em períodos iguais, por exemplo, anualmente, os cálculos de variação revelam evolução da produção. Olha aí, ó, o cálculo deu uma evolução percentual de 10% no ano 1 para o ano 2 e 13,5% do ano 2 para o ano 3, certo? Se a gente plotar essa sequência em um gráfico de linhas, fica assim, ó. Olha lá, um gráfico de linhas como esse aí é muito mais eficiente na demonstração da evolução de uma série de dados do que propriamente os números em si. Vocês concordam? É desse jeito que a gente constrói os indicadores. Não se usam números absolutos. É preferível utilizar percentuais e demonstrá-los por meio de gráficos. Fica muito mais fácil de entender. O PIB pode ser calculado por duas metodologias. Do método de gastos, em que se considera o PIB como a soma de todos os gastos realizados na compra da produção total. Desse jeito, o foco da análise é na variação da capacidade de compra ou do poder aquisitivo das pessoas e das empresas. Ou então, pelo método de renda, em que se considera a criação de renda que vem da produção. Nesse caso, a variação do PIB demonstra a evolução da renda agregada do país. Na verdade, os dois conceitos convergem para demonstrar uma igualdade. Assim, o valor total dos gastos realizados na economia equivalem ao total da renda distribuída pela produção. O PIB também é utilizado para calcular a produção per capita, que se obtém dividindo o PIB pela quantidade de habitantes. A produção por pessoa, capita significa cabeça em latim, calculada ano a ano, revela as proporções entre o que se produz, que é o PIB, e as pessoas que consomem. É relevante ter essa informação para saber se a demanda está sendo suprida pela oferta. Outra dedução que se pode fazer pela comparação dessas duas grandezas é a distribuição da renda, considerando que a produção crescente representa geração de empregos e a geração de empregos representa salários, certo? Esses indicadores, então, são ótimos para a análise do padrão da produção, mas não revelam a distribuição de renda. Para isso tem um indicador específico. Esse aí, ó, coeficiente de Gini, que identifica em um extrato populacional camadas ou agrupamentos de renda e mede a distância entre esses agrupamentos, revelando qual é a diferença entre eles. Aí, ó, no eixo X, da esquerda para a direita, acumulam-se as pessoas pertencentes aos estratos em percentagens. E no eixo Y, da direita para a esquerda, acumula-se a renda dessas pessoas. Esse aí é um gráfico com áreas inversas. Na camada de maior renda tem menos pessoas, estão vendo? E assim por diante. A linha central indica a renda perfeitamente distribuída. Então,
A perfeita igualdade pode ser interpretada matematicamente como um zero, e a completa desigualdade seria 1. É lógico que as coisas não são assim binárias, ou é 0 ou é 1. A demonstração dos diversos padrões de desigualdade fica muito visível no gráfico de Lorenz. Vamos lá ver. O gráfico de Lorenz é plotado também em 2 eixos. Agora vamos imaginar 4 estratos populacionais diferentes com 4 rendas diferentes, como demonstrado nessas linhas aí da grade. A linha do centro é sempre a igualdade, tá ok? Imaginando que no primeiro extrato existe desigualdade de renda, teríamos essa linha, tá? A desigualdade pode ser observada pela distância entre a linha azul, que seria a igualdade, e a linha vermelha, que é o real. Essa segunda linha aí representa o outro extrato e a seta aponta a distância do que deveria ser a igualdade para a desigualdade. Agora uma nova linha e outra, e aí as distâncias vão se aumentando ou diminuindo, né? A soma das diferenças é o coeficiente de Gini. Mas observe que o gráfico, mais do que o número, é mais atraente, pois informa de uma maneira mais efetiva como é a diferença entre as rendas. Diferente do coeficiente de Gini, que indica desigualdades de renda, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, estabelece um parâmetro para que seja possível identificar o nível de desenvolvimento de uma população. Bom, ele considera as informações de segurança alimentar, educação, lazer, saúde, saneamento básico, entre outras, e estabelece um indicador que varia entre 0 e 1, em que 0 significa nenhum desenvolvimento e 1 significa desenvolvimento total. Mas tem muito mais indicadores de onde vieram esses. A cesta básica, por exemplo, é um indicador muito importante para analisar a evolução dos preços no mercado. O governo se interessa por esse indicador por vários motivos. Para analisar a inflação, por exemplo, para verificar se algum setor produtivo está ampliando de maneira anormal seus preços, ou então para identificar se há insegurança alimentar causada pela falta de itens básicos como arroz e feijão, e por aí vai. Na verdade, a cesta básica não é um produto físico, tá? Ela é um indicador que reúne os preços de vários itens de mercado, como, vamos lá, por exemplo, carne, leite, arroz, feijão, farinha e vários outros itens da alimentação. Ela é medida por vários institutos, como, por exemplo, o DIEESE, o PROCON, a FIPE. E as metodologias de coleta e processamento de dados desses institutos são relativamente diferentes, mas vale conhecer cada uma e saber quais são as diferenças, tá? Como a maioria dos índices, a cesta básica precisa ser avaliada comparativamente, ou seja, o dado, que é o preço, é importante, mas o que vale para a tomada de decisão não é o preço, é a informação mais abrangente, ou seja, sua variação. Ao longo dos meses e dos anos, as comparações sucessivas contribuem para analisar a inflação. A inflação é identificada quando os padrões de oscilação médio dos preços atingem um delta superior ao normal. Por isso, é importante medir a variação. Mas como se forma a inflação? Então vamos lá. A inflação é uma alta significativa e persistente de preços. Então, se o governo mede os preços no mercado, como nós vimos antes,
é para perceber se as variações se comportam em um delta estimado ou se elas extrapolam esse delta. Se a extrapolação é persistente, então provavelmente não se trata de uma sazonalidade, aquele negócio que acontece de vez em quando, né? Mas de uma tendência de comportamento. Pela teoria econômica, a inflação pode ocorrer por um desses dois motivos. Primeiro, excesso de dinheiro no mercado ou aumento da velocidade da oferta de produtos menor que o aumento da velocidade do consumo. O fato é que os recursos de produção são limitados, nós já vimos antes, e existe concorrência para obtê-los, né? Se os preços dos insumos sobem, os preços dos produtos também sobem. Com a competição entre as empresas, algumas empresas vão vencer esse problema, investindo em meios mais baratos de produzir, cortando determinados processos, sei lá. Só que outras sairão do mercado porque não podem competir com as maiores. Isso provocará uma redução da oferta e consequente aumento dos preços nos produtos. Muito bem. Então, vimos que existe um descompasso entre produção e demanda. E os preços saíram do controle, certo? Com esse tipo de situação, ocorrem duas possibilidades de políticas empregadas pelo governo, que podem ser a desenvolvimentista ou a liberal. Aplicar uma política desenvolvimentista significa que o Estado estará disposto a investir em obras de infraestrutura, como portos, estradas, etc., permitindo que as empresas deficitárias tenham menor dificuldade de permanecer no mercado, dando empregos e concorrendo com as empresas que estão no mercado e bem. Os empregos permitirão acesso à renda às pessoas e, com o novo incentivo, elas voltarão a comprar. Esse incentivo à demanda faz com que as empresas tenham que produzir mais. Olha lá. E aí o ciclo virtuoso do mercado acelera o crescimento da economia. Nesse tipo de política, o governo trabalha com a expectativa de manter em crescimento constante o consumo, no mesmo patamar que a produção. Aliás, o governo também mantém a expectativa futura de aumento de impostos em razão do aumento do consumo e da produção, correto? Por fim, o IBGE publica mensalmente o IPCA, que é o indicador oficial do governo para medir a inflação. Nós vamos usar esse indicador mais adiante em nossas oficinas, tá? Então é importante memorizar isso daí para a gente recuperar depois. Isso aí, galerinha. Eu espero que o filme tenha melhorado a sua compreensão sobre o material escrito, que estava meio difícil, né? Mas agora vamos lá para a oficina prática, eu acho que vai ficar melhor ainda.